Gracias, buenos días. Queria inicialmente agradecer a Ernesto pela invitação. É um prazer estar aqui em Chile. Me gusta muito vir a Chile, um dos poucos países da América Latina que avança continuamente, há muitos anos. E eu vou acá a falar em portunhol. Apresento minhas excusas, pero a língua, espero que me possam compreender. Farei um esforço para que me possam compreender, pero esta língua estranha que estou falando é portunhol. Eu cambiei um pouco o foco da apresentação para incluir não somente as pymes, para falar também de outras iniciativas no estado de São Paulo, e não somente para focar em Campinas. Eu vou falar bastante de Campinas, eu vou falar bastante de pyme, pero eu vou estender um pouco mais isto para falar do conjunto do estado de São Paulo e de outras iniciativas de apoio à inovação em São Paulo, relacionadas, por exemplo, com investigação colaborativa entre empresas e universidades. E, bueno, tivemos as duas primeiras apresentações de Matias e Dimitri, muito interessantes, que ampliam consideravelmente o estudo da inovação, o conceito de inovação. Eu vou agora falar de um conceito mais restrito da inovação tecnológica. Eu vou volver ao marco 2 de Matias, que é o conceito da inovação tecnológica, e discutir que iniciativas temos em São Paulo para promover isto, dar alguns dados sobre como se está passando isto em São Paulo, em Campinas em particular. Eu vou primeiro apresentar alguns dados básicos sobre o sistema de inovação em São Paulo, o sistema de ciência, tecnologia e inovação. Falar de algumas iniciativas que fazem esta conexão entre as produtoras de conhecimento, os institutos de investigação, as universidades e as empresas. O papel de FAPESP, que é um papel muito importante. FAPESP é a agência de apoio à investigação no estado de São Paulo. É muito importante para essas iniciativas e mostrar alguns resultados e algumas coisas que eu creio que são interessantes para discutir. Depois podemos discutir um pouco sobre isto. Começando por o sistema de inovação em São Paulo, é um sistema que tem 6 universidades, 3 universidades estaduais, 3 universidades federais, um grande número de institutos privados, são 34 institutos públicos e 18 privados, e um número considerável de empresas que fazem inovação no estado de São Paulo. Em termos de produção de conhecimento, este é um ponto importante sobre que devo destacar. Em termos de produção de conhecimento, o estado de São Paulo produz 35% dos doutorados do Brasil, que é um número considerável. O Brasil produz algo como 16 mil doutores por ano e 24% do número de mestres. E quando se mide em termos de a ciência produzida em Brasil, por exemplo, em termos de artigos, papers publicados, é também quase a metade. O estado de São Paulo é bastante distinto
não é representativo de Brasil. Eu devo dizer isso. Para os que não conhecem Brasil, o estado de São Paulo é solamente 3% do território de Brasil. É pequeno em termos de território, do tamanho de Inglaterra, por exemplo, pero tiene 44 milhões de habitantes, então isto é como 20% da população e um terço do PIB de Brasil. Então é o estado mais desenvolvido de Brasil em termos de ciência. Como dijo, produz a maior parte da ciência de Brasil. Outro indicador conhecido é o gasto em investigação e desenvolvimento como percentagem do produto bruto. Em São Paulo está, acá podem ver que próximo de Canadá, Itália, e significativamente arriba de Brasil. Que não podemos olvidar que Brasil compreende São Paulo. Então, se hace Brasil menos São Paulo, a diferença é mais considerável. Pero este é justamente o esforço que o sistema faz em São Paulo de ampliar o gasto em investigação e desenvolvimento das empresas, porque este é o grande desequilíbrio que se vê em Brasil. Em Brasil, o gasto governamental em investigação e desenvolvimento é mais ou menos parecido com o que se vê em outros países, bastante próximo da média da OCDE. De los países da OCDE. O gasto empresarial é baixo. Este é o desafio de ampliar o gasto empresarial. Em São Paulo não é tão baixo como a média de Brasil, mas é baixo e necessita aumentar. As universidades em São Paulo todas têm agências de inovação, todas não somente as seis de que eu falei, as seis públicas, federais e estaduais, mas as privadas, muitas universidades privadas, todas elas implantaram nos últimos 10 anos, eu diria, agências de inovação com este objetivo de facilitar a conexão entre a produção de conhecimento nessas universidades e a sociedade em geral, para a transformação, a criação de ligações com empresas existentes, a criação de novas empresas e também a iniciativa de los parques tecnológicos, de los parques científicos, é uma iniciativa importante de muitas universidades e do governo do estado de São Paulo. Eu vou mostrar como se distribui em el estado, no mapa do estado, para que possam ver isto, as cidades mais ativas na criação de empresas, de startups, Campinas seguramente é a segunda mais ativa, depois de São Paulo, a capital. Todas têm parque tecnológico, todas desenvolvem parques tecnológicos, iniciativas que combinam ações do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Falando de FAPESP, a Fundação de Apoio à Investigação em São Paulo, a FAPESP foi criada há 56 anos, com esta missão de apoiar a investigação no estado de São Paulo. É uma fundação de Estado, então não pode financiar
investigación fuera del Estado. Para esto tienen las agencias similares a FAPESP de otros estados y agencias federales, pero puede financiar investigación en todas las áreas del conocimiento, en todo tipo de investigación, investigación aplicada, investigación básica, privada, pública, todo tipo de investigación. Para esto recibe 1% de las recetas presupuestarias de los impuestos del Estado de São Paulo, lo que es una cosa muy buena porque confere a FAPESP una estabilidad financiera muy grande. Entonces, diferentemente de agencias federales, por ejemplo, que están sujetas a disminución de su presupuesto, FAPESP prácticamente tiene una condición muy estable en términos de financiamiento y puede se comprometer con programas de largo plazo. Esta es una característica importante. Recibe como 24.000 propuestas por año en todas las áreas de conocimiento, todos los tipos de financiamiento, desde fellowships hasta grandes proyectos de investigación. Para dar una idea de cómo se distribuye el presupuesto de FAPESP, praticamente meio billón de dólares em termos de purchase power parity. A maior parte dela vai para pesquisa aplicada e ciências da vida. Ciências de la vida é a área do conhecimento que mais recebe recursos de FAPESP. Rapidamente sobre os 3 principais programas de FAPESP que apoiam a investigação para inovação tecnológica. Os 2 primeiros são para apoiar investigação colaborativa entre empresas e instituições de investigação de São Paulo, universidades, institutos de investigação, etc. E o terceiro, para apoiar PYMEs. O primeiro, PIT, é um programa em que FAPESP e uma empresa cofinanciam uma investigação que vai ser realizada, que vai acontecer em uma universidade, um instituto de pesquisa. O segundo é o mesmo princípio, mas é os Engineering Research Centers para investigação de mais largo prazo, com objetivos mais ambiciosos, são um programa de investigação que pode durar 10 anos. E o terceiro, o programa de apoio à investigação em pequenas empresas do Estado de São Paulo. Pequenas e medianas empresas, PYMEs, porque o critério para elegibilidade é ter menos de 250 empregados. Este é o critério para poder aplicar para o programa PIP. El caso del PITE, del programa de pesquisa colaborativa, FAPESP e empresas, uma empresa, por exemplo, há muitas empresas, e vocês podem ver que são empresas de todo tipo, não somente empresas de São Paulo, como Embraer ou Natura, mas empresas de outras partes do Brasil e de outras partes do mundo, de qualquer parte do mundo, porque o importante não é onde vem a empresa, o importante é que a investigação aconteça no estado de São Paulo. Então, por exemplo, para dar um exemplo com Microsoft Research, não é
la subsidiaria de Microsoft establecida en Brasil que tiene el acuerdo con FAPESP. Es Microsoft Research de Estados Unidos, que tiene este acuerdo para financiar investigaciones en instituciones de investigación del Estado de São Paulo. Este es el acuerdo. Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, este laboratorio para materiais avançados es un programa de investigación conjunta con Embraer y PT, que es un instituto público de investigación en São Paulo. Tiene también financiamiento de BNDES, el Banco de Desenvolvimento Brasileiro, y está localizada en el Parque Tecnológico de São José dos Campos, donde está Embraer, cerca de Embraer. Este segundo ejemplo acá es un gran consorcio, Structural Genomics Consortium, es un gran consorcio para explorar las quinases, que son proteínas, son como 500 proteínas, de las cuales como 50 son conocidas sus efectos terapéuticos, las otras no. Entonces hay este gran consorcio con muchas grandes empresas farmacéuticas de universidades como Universidad de Toronto, Oxford y Unicamp. Unicamp es una de las participantes en el consorcio para hacer este tipo de investigación conjunta entre estas empresas y estas universidades. Entonces, ese es el tipo de proyecto financiado por FAPESP para desarrollar investigación colaborativa. También los Engineering Research Centers son parecidos en términos de investigación colaborativa, pero como dijo, largo plazo, hasta 10 años, y no solamente hay este cofinanciamiento entre FAPESP y empresa, pero también hay un co-management entre la institución que hace la investigación y la empresa, porque el vicecoordinador del centro es alguien que la empresa pone en este centro para codirigir el centro. Entonces es una manera también de garantizar que los resultados son alineados entre empresa y institución de investigación. Dos ejemplos, pero hay como 10 de estos centros en este momento. El primero, FAPESP con Peugeot Citroën. Peugeot Citroën quería establecer en Brasil un centro para hacer investigación en motores a biocombustible. Entonces estableció ese centro con FAPESP. Cuando decimos centro, no quiere decir solamente una universidad, puede ser un consorcio de universidades. Tiene un responsable, pero este responsable puede tener otros parceros, otros partners de otras universidades que participan de esto. ¿Okay? El centro con GSK, por ejemplo, hay dos con GSK, GlaxoSmithKline, uno sobre Green Chemistry y otro sobre Targeted Discovery. Son dos centros con la misma empresa, con diferentes instituciones envolvidas. En el Targeted Discovery, Instituto Butantan de São Paulo, e este outro, Green Chemistry, é instituto, Universidade de São Carlos. E finalmente, o programa PIB é o programa que
foi criado 21 anos atrás, é bastante parecido com o Small Business Innovation Research, da National Science Foundation. Portanto, tem duas fases, uma primeira fase para demonstrar a viabilidade da ideia e a segunda fase para executar a investigação. Ele pode receber R$200.000 na primeira fase e até um milhão de reais na segunda fase. Uma outra característica importante deste programa é que FAPESP analisa a proposta mesmo sem a empresa, sem haver a empresa, sem que o proponente tenha criado a empresa. Ele não necessita ter a empresa para apresentar a proposta. Claro que se a proposta é aprovada, ele deve criar a empresa para receber o financiamento. Pero para analisar a proposta não é necessário isso. Isto é um instrumento muito efetivo de estimular a criação de pequenas empresas em São Paulo, porque muitas vezes toma tempo para receber o financiamento, há gastos da empresa e tudo isto, isto tudo é evitável por este mecanismo. Hasta agora, a FAPESP aprovou 2.300 projetos, mais de 1.300 empresas, das quais eu diria que umas 100 são muito bem, talvez umas 50 excepcionalmente bem destas. Para dar uma ideia da distribuição dos projetos, e creio que este mapa mostra também como se distribui as principais atividades do sistema de inovação em São Paulo, porque são em torno de São Paulo, cá está São Paulo, cá está Campinas, cá está São Carlos. São Carlos é como um quarto de Campinas, mas tem um tamanho equivalente a Campinas. É muito impressionante o desempenho de São Carlos. São Carlos é a cidade do Brasil que tem a taxa de doutores por habitante a mais alta do país. PhD per capita, a mais alta do país está em São Carlos. Ribeirão Preto e outra cidade São José dos Campos, onde está Embraer. Então, este eixo, acá e acá de La Dutra, que vai a Rio, e acá que vai ao interior, são os principais centros de criação de empreendimentos em el estado de São Paulo. O crescimento recente é bastante expressivo em número de projetos e financiamento também, pois há um crescimento recente importante nos últimos anos. E um número, cá somente uma amostra de algumas empresas em diferentes áreas, automação, serviços médicos, agricultura de precisão, nanotecnologia, uma série de exemplos de startups muito interessantes. Eu vou falar de dois particularmente, que creio que são boas para ilustrar o tipo de resultado que temos neste processo. Como criação de startups, bem, Campinas tem mais, este número está desatualizado, é maior que isto. Este é um slide são 500 startups, mais de 3 bilhões de reais de financiamento, um número considerável em toda a história de Campinas. Mas uma coisa que é interessante é observar um pouco o que está por trás da história disto, porque Campinas, em los anos 70, recebeu o Centro de
investigação de Telebrás, que era a companhia de telecomunicações, a grande companhia pública. Depois han privatizado todo, não funciona como, não é mais como era em los anos 70. Nos anos 70, todo o país teria uma grande companhia pública de telecomunicações. O Brasil teria Telebrás. E estabeleceu este centro de investigação, um grande centro de investigação em Campinas. E por que estabeleceu em Campinas? Porque em Unicamp, em los anos 70 em Unicamp, havia em el Instituto de Física de Unicamp um grupo muito forte em investigação óptica. E as pessoas sabiam que o futuro da comunicação passava por la óptica. Então, decidiram estabelecer em Campinas este centro. E um grande número, a circulação de pessoas de Unicamp para CPQD e depois de CPQD para uma série de outras empresas que foram criadas é muito significativa ao longo desses anos. Então, Campinas hoje é bastante forte como um polo tecnológico, especialmente em las áreas de telecomunicações. Telecomunicações é uma das áreas mais fortes de Campinas, precisamente por causa desta história, porque começou nos anos 70 com esta decisão, começou com a Unicamp. A Unicamp é o centro de CPQD de Telebrás, e depois de CPQD de Telebrás, uma série de outros centros de investigação públicos e privados que foram se estabelecendo nos anos 80, 90 e mais recente. Então, um pouco esta história é importante lembrar. E se pode ver que, mais recentemente, o crescimento é considerável de criação de startups em Unicamp. Unicamp, boa parte do número de startups que aparecem no outro quadro foram criadas mais recentemente. Então, se 20 anos atrás, ou mesmo talvez até 15 anos, 20, 10 anos atrás, se era uma pergunta para pós-graduados em engenharia, quem pretende abrir uma startup. Muito poucos se candidatariam. Hoje, há um grande número que pensa em abrir uma startup e não ter um emprego em uma grande empresa estável e coisas assim. Eu vou falar desses dois casos para ilustrar, que são casos interessantes porque mostram estas características de como se junta o financiamento de FAPESP, a atividade de Unicamp, para criar uma empresa. Esta empresa, E-Systems, é uma empresa que foi criada por 4 engenheiros da engenharia de computação de Unicamp, que não tinham empresa. Submeteram a proposta à FAPESP, o projeto para a FAPESP, sem ter empresa. FAPESP, a primeira vez, FAPESP considerou que havia deficiências importantes e negou. Eles refizeram, reformularam o projeto, resubmeteram e o projeto foi aprovado. E, a partir daí, criaram uma empresa. É uma empresa que vai indo muito, muito bem. É uma empresa que recebeu, a primeira empresa que recebeu o financiamento do Fundo Pitanga, que é um fundo que só investe em coisas revolucionárias, mudanças muito drásticas, não quer saber de inovação incremental. Então, é um sistema de controle de processos industriais basado em lógica fuzzy logic, para llenar uma botella de Coca-Cola de 1 litro, para garantizar que tem 1 litro, tem que poner um pouco mais, porque há uma variação. Acá está, esta é
há uma variação natural no processo industrial. Então, tem que pôr um pouquinho mais. Com o sistema deles, eles diminuem essa diferença, então há uma otimização que representa milhões de litros de Coca-Cola. Então, tem como clientes grandes empresas de embotejadoras de cerveja e uma série de outras aplicações. E um segundo sistema que desenvolveram amplia a velocidade da produção. O controle regular, com este controle que estabelecem, a velocidade aumenta um pouquinho. Então, e também tem um ganho extraordinário. E competem com Siemens, com GE, com grandes empresas. É muito impressionante o que fazem a partir disso. Para dar uma ideia, eles têm uma patente em 9 países, estão internacionalizando seguindo seus clientes. Por exemplo, Ambev, que é parte do maior grupo que vende cervejas no mundo, a B InBev, que tem Budweiser nos Estados Unidos, Interbrew em Europe, eles têm seu sistema implantado em 10 fábricas de Ambev em Brasil. E agora estão implantando esse sistema em las fábricas de Budweiser nos Estados Unidos. Então, estão internacionalizando a partir de seus clientes estabelecidos, clientes internacionais que ganharam em Brasília. É uma estratégia muito interessante de internacionalização. Outro caso, para ilustrar esse, também uma empresa que foi criada a partir do programa PIP de FAPESP. Não existia, e graças ao programa PIP surgiu esta empresa para monitorizar a pressão intracraniana. Foi criada por um professor da Universidade de São Carlos, que teve um problema de hidrocefalia, que quando os médicos disseram que tinham que abrir um buraco, como se diz, um orifício em seu cérebro para medir a pressão, quedou escandalizado, não é possível, como isto. Então, os médicos diziam que a caja craniana é incompressível. Eu digo, bueno, eu sou físico, pode ser difícil de medir, mas é possível, não é incompressível. Tem uma maneira de medir. E desenvolveu como medir isto de uma maneira fácil e criou um método não invasivo de medir a pressão intracraniana. Isto é uma coisa muito interessante, porque passa a ser muito simples de medir. Então, uma das coisas interessantes é que a pressão intracraniana pode se tornar, a partir desta inovação, um sinal vital, uma coisa fácil de medir como temperatura corporal, pressão arterial, e isto tem um impacto extraordinário, porque se pode correlacionar isto com outras doenças, com outros problemas médicos, e tem um potencial muito interessante. É uma empresa bastante interessante. Em termos de colaboração universidade-empresa, é interessante observar esta figura para mostrar o seguinte, que as três em vermelho, em rojo, são USP, Unesp e Unicamp. E a amarilla é a média das americanas, em termos da percentagem de gasto de investigação nestas universidades que são financiadas por empresas. E você pode ver que é bastante parecido, esta média das empresas, das universidades americanas, em torno de 6%, mais ou menos. Claro, há
MIT é maior que isto, Duke, há algumas que são bastante maiores, pero a média das universidades americanas é 6%, o que se vê mais ou menos por as três principais universidades do estado de São Paulo, USP, Unesp e Unicamp. Então, o quadro de colaboração universidade-empresa é similar, o que você pode ver. E também ha crescido consideravelmente em los anos recentes, porque esta figura acá, ela mostra os grupos de pesquisa de Unicamp, a evolução dos grupos de pesquisa que estão acá, e os grupos de pesquisa, estes que estão acá, e os que têm colaboração com empresas. Então, você vê que e acá é o percentual, o percentagem. Então, o crescimento a partir de 2010 é bastante significativo. É uma outra indicação de como em Unicamp está se estrechando essas conexões entre os grupos de investigação acadêmicos e empresas. Praticamente um terço de los grupos de pesquisa tem algum tipo de colaboração com empresas. Aqui um exemplo para mostrar como as ideias podem se transformar em aplicações. Este primeiro estudo deste professor da Politécnica USP em Brasil, em São Paulo, publicou este paper sobre condução de calor em condições instáveis, em cilindros elípticos. Uma coisa totalmente teórica. Né? E um segundo paper que era um modelo de transferência de calor para o corpo humano, usando os princípios anteriores. Acá tem os cilindros, o corpo humano transformado em cilindros. Né? E isto resultou em um centro de pesquisa, de investigação sobre conforto para aviões de Embraer, conforto térmico para os passageiros de Embraer. Este centro que hace investigação sobre como melhorar o conforto térmico dos passageiros. O conforto ambiente, todo, não somente térmico, luzes, coisas que hoje todas as companhias fazem, muda a tonalidade da luz para melhorar o conforto, coisas como isso. Então, é como as ideias que são aparentemente abstratas e que são totalmente, não têm aplicação, podem ter interessantes aplicações. Solamente alguns pontos para discutir acá com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, enfatizar que estas coisas não acontecem da noite ao dia. Então, por exemplo, a implantação do centro de CPQD, do Centro de Investigação e Telecomunicação, em los anos 70, foi muito importante e durante muitos anos não se via nada passava e de repente um montão de coisas começam a acontecer, começam a suceder. Então, este é um primeiro ponto, toma tempo fazer isso. Um segundo ponto é que os projetos, este é muito visível em los casos de los projetos PIP, de FAPESP, que são os mais bem sucedidos, que são os que têm potencial internacional, das empresas que estão exportando, das empresas que estão recebendo aportes de investidores, inversões de investidores internacionais, incluso.
estão basadas em ciência forte, ciência muito avançada. Então, é o caso do professor de São Carlos, engenheiros de Unicamp, que eram bons investigadores, e aplicaram um princípio muito interessante de fuzzy logic para desenvolver o sistema que é muito inovador. Então, ciência forte é importante. A questão de ciência básica, a inversão em ciência básica, muitas vezes não se vê a conexão. Há uma discussão em Brasil, não sei se passa o mesmo em Chile, mas há uma discussão que tem certos peligros muito claros, do meu ponto de vista. A discussão de que se tem que inversões em ciência básica têm que ser limitadas. Se tem que investir mais em dar soluções para os problemas da população, investigação aplicada. É algo muito perigoso, do meu ponto de vista. É uma coisa que há muitos exemplos de coisas que surgiram a partir de coisas. O exemplo que eu dei sobre o centro de conforto de aviões, para ilustrar um pouco isto. Há muitos outros exemplos para este ponto. E, finalmente, a questão de financiamento. O papel da FAPESP é crucial para muitas dessas iniciativas. Se não houver a FAPESP, o programa PIP de FAPESP é, by far, eu não sei como digo isso em espanhol, mas o mais importante em programa de apoio a pymes em Brasil. Lejos é o mais importante. Exato. Porque há outros em outras partes do governo federal, mas não têm o alcance, não têm os resultados, não têm a mesma coisa que tem o programa de FAPESP. Então, financiamento é muito importante. Schumpeter enfatizava não somente o papel do empresário, mas também o papel do banqueiro. O banqueiro, o que banca a inovação, banqueiro se diz, não? O que banca a inovação é muito importante. Então, este é um outro ponto que eu considero muito importante para os casos bem-sucedidos que vimos de criação de startups, etc. Era isto e eu me quedo à disposição para